Saudações a todos, este vídeo é mais um vídeo, o quarto vídeo de uma sequência de vídeos que estamos fazendo sobre o protocolo IP e como configurar redes IP. Neste vídeo nós vamos falar sobre subredes e vamos mostrar como configurar subredes utilizando aí o protocolo IP na versão 4, o famoso IPv4. Como vocês já sabem, como já conversamos, a internet, as redes, elas são organizadas em grupos, em sistemas autônomos. Esses sistemas autônomos, essas zonas, são conhecidas como subredes, tá? E como o nosso protocolo de rede, nosso protocolo IP, ele funciona para permitir a comunicação entre redes, então nós precisamos configurar as redes de modo que nós possamos identificar essas redes e prover uma forma de fazer com que essas redes possam se comunicar entre si. A ideia de prefixo é utilizada exatamente para poder identificar essas subredes. Eu gosto muito de dar um exemplo dizendo que o prefixo do seu endereço é a sua rua, mostra ali a rua onde você mora com várias outras pessoas, e o restante do endereço, o final, vai mostrar ali o número da sua casa, que é o seu endereço dentro da sua rua, ou seja, dentro da sua rede local. Aqui a ideia é muito parecida. O prefixo é uma sequência, a parte inicial do meu endereço IP é utilizado para identificar a minha rede, a minha subrede, enquanto a parte final é utilizada para identificar o host, o dispositivo dentro da minha subrede. Então, meu endereço IP ele é composto por um prefixo, que identifica a rede, e por um sufixo, que identifica o host. Entenda que quando nós falamos uma parte do endereço IP é na sua representação em binário, tá? Nós vamos ver que, a depender do modelo da configuração, pode ser que a representação decimal não permita que a gente consiga visualizar bem esse prefixo. Isso vai ficar mais claro quando nós falamos do modelo do CIDR, que é o modelo classless para representar aí as subredes. Neste exemplo, temos três dispositivos, tá? Temos três endereços IP. Percebam que o início desse endereço IP é igual. Especificamente, os 24 primeiros bits desses endereços são iguais, tá? Pelo fato de utilizarmos um múltiplo de 8, que é 24, a representação em decimal também é a mesma para o prefixo destes endereços. Neste caso, a rede é representada pelo prefixo 177.21.6. Perceba que todos os dispositivos possuem o mesmo prefixo e eles são diferenciados apenas pelo último byte, o último número aí depois do ponto. Por definição, o IP reserva o primeiro endereço, que é o sufixo todo com 0, para representar o endereço de rede, é um endereço reservado, tá? Não pode ser utilizado por um equipamento, por um host. Além disso, o último endereço, que é a parte do sufixo toda preenchida com uns, é reservada para endereço de broadcast. Ou seja, se eu quiser mandar uma mensagem para todo mundo dentro da minha rede, eu mando ali para esse endereço de broadcast. Endereços de rede e broadcast são endereços reservados e não podem ser atribuídos a nenhum dispositivo. Sendo assim, o nosso endereço IP de 32 bits ele vai sempre ser dividido em uma porção, que é o meu prefixo, representamos com a letra N para dizer que é rede, network, e uma outra porção, que é o meu sufixo, representado pela letra H, que é o meu endereço aí de host. Esta soma sempre vai dar 32, então N mais H vai ser 32, sempre. Inclusive, para calcular a quantidade de hosts, de dispositivos possível, a quantidade máxima de dispositivos possíveis para aquela rede, basta fazermos essa continha 2 elevado a h menos 2. Esse menos 2 aí são aqueles dois endereços reservados que eu falei, o endereço de rede e o endereço de broadcast. Para podermos identificar a quantidade de bits que representa o meu prefixo, ou seja, a quantidade de bits que é comum nos endereços dos dispositivos na mesma rede, utilizamos o conceito de máscara. A máscara sempre vai ser uma sequência de 32 bits, na qual ela é começada com o número 1, ela tem sempre o prefixo em 1, e a partir do momento que aparece o primeiro 0, ela vai ser 0 até o final. Então a máscara é uma sequência de 1s, seguida por uma sequência de zeros até completar 32 bits. Quando nós convertemos essa representação da máscara para aquela anotação que nós utilizamos, agrupando lá em bytes, vamos ter um formato parecido com o número IP, e nós vamos ter essa representação aí para a nossa máscara de subrede. Neste exemplo,
estamos utilizando a máscara 255.255.255.0. Esse 255 ele aparece porque se nós pegarmos aí 8 uns, né, e convertermos para decimal, então nós vamos ter aí o número 255. Uma outra anotação que é muito utilizada é representar a quantidade de bits que fazem parte da máscara depois de uma barra. Então, nesse exemplo, nós temos 24 bits utilizados para prefixo, então nossa rede é uma rede barra 24. Sendo assim, é equivalente dizer que a nossa rede tem máscara 255.255.255.0 ou dizermos que é uma rede barra 24. Se na minha máscara eu tenho o número 1, então quer dizer que aquela parte ali do IP ela é prefixo, ou seja, aquela parte identifica a rede. Analogamente, se eu tiver o número 0 na minha máscara, quer dizer que aquela posição ali em diante, né, ela vai ser utilizada para identificar o host dentro da rede. Existem algumas convenções, algumas regras que determinam como esses endereços de rede são distribuídos, como eles são configurados. Neste vídeo, nós vamos estudar a representação em classes, a representação classful para a distribuição de endereços IP. Sendo assim, vamos estudar as três classes, a classe A, a classe B e a classe C, tá? Que define aí, respectivamente, redes barra 8, redes barra 16 e redes barra 24. Neste exemplo, vamos considerar o endereço 10.226.16.203 configurado como uma rede de classe C, ou seja, vamos utilizar 24 bits de máscara. Sendo assim, temos 24, que é o tamanho do meu prefixo, para 32, 8. Então nós temos aí 8 bits para representar o nosso host, os nossos endereços. A minha máscara 255.255.255.0, a sua representação em binário, né? Vão ser 24 uns e 8 zeros no final. Então, se o nosso IP é 10.226.16.203, vamos identificar aí como a nossa máscara é 255.255.255.0. Isso decorre da definição de classe C, né, de rede classe C. Então, os três primeiros números, os três primeiros blocos de 1 byte vão representar aí meu endereço de rede 10.226.16. Esse aí é o meu endereço de rede, basta eu adicionar o 0 no final. Então fica 10.226.16, o meu prefixo, ponto 0 vai ser o meu endereço de rede. O último endereço é o endereço de broadcast. Da forma análoga, como fazemos com o endereço de rede, nós vamos pegar o mesmo prefixo, 10.226.16, e completar com o último endereço, que é 255.255. O primeiro host válido vai ser o primeiro endereço após o endereço de rede, então 10.226.16.1. Já o último host possível vai ser o penúltimo endereço anterior ao endereço de broadcast, que vai ser 10.226.16.254. Porém, estamos utilizando a representação em binária aí à direita para que vocês possam comparar a posição da nossa máscara aí marcada em azul, que é o nosso prefixo, e o nosso sufixo marcado em vermelho. Neste segundo exemplo, nós temos a mesma representação, o mesmo endereço IP, porém configurado em uma rede da classe B. Na classe B nós temos 16 bits compondo a máscara. Então, 10.226 é o meu prefixo, os dois primeiros octetos, os dois primeiros bytes. O restante, a partir daí, vai ser o meu sufixo. E basta aplicarmos a mesma regra. Endereço de rede é o primeiro endereço. Então vamos completar tudo com 0. Então vai ficar endereço de rede 10.226.0.0. Endereço de broadcast é o último endereço. Vamos completar o sufixo tudo com uns. Então vai ficar endereço de broadcast 10.226.255.255. Já para encontrar o primeiro e o último endereços válidos, basta nós pegarmos o primeiro endereço depois do endereço de rede, tá? Que é o 10.226.0.1, e o último endereço, que é o 10.226.255.254. Percebam que vai ser 255.254 porque a gente só altera o último bit. Como vocês estão vendo aí na tabela, de forma análoga ao exemplo anterior, porém utilizando aí uma máscara para a rede de classe B, ou seja, barra 16. Nós temos 16 bits destacados aí na máscara em azul e o sufixo aí destacado em vermelho.
Se quiserem, até pausem o vídeo para poder visualizar a figura com calma. Finalmente, esse terceiro exemplo, o mesmo endereço IP, porém configurado como classe A. Classe A, vamos utilizar apenas 8 bits como prefixo, ou seja, o prefixo, a parte comum do endereço, é só o primeiro número, que é o número 10. Então 10 é o meu prefixo, então meu endereço de rede 10.000, o meu endereço de broadcast 10.255.255.255, o meu primeiro endereço 10.0.0.1 e o meu último endereço 10.255.255.254. Como vocês perceberam, é bem simples na classificação de A, B e C. Basta nós observarmos que na classe A, o primeiro número que aparece ali, né, na notação decimal, vai ser o meu prefixo. Na classe B, os 2 primeiros números. Na classe C, os 3 primeiros números. Essa representação utilizando classes, ela foi muito utilizada na distribuição dos endereços IPs públicos entre os provedores ao redor do mundo. Para poder se comunicar com um dispositivo em qualquer lugar do planeta, você vai ter que ter um endereço IP que possa ser encontrado em qualquer lugar do planeta. Esse endereço IP é chamado de IP público. Então, esses IPs públicos foi por muito tempo distribuído utilizando essa classificação em classes A, B e C. Porém, com o passar do tempo, percebeu-se que essa representação ela causa desperdício, porque muitas vezes você utiliza ali na classe C, você tem 254 hosts possíveis. Porém, se você quiser uma rede com 300 hosts, você vai ser obrigado a utilizar a classe B, que vai te dar ali mais de 65 mil endereços possíveis, dos quais você só utilizaria 300. Então, essa foi uma das razões para que esse modelo de classes ele fosse abandonado, ele fosse estendido para um modelo que não dependesse de classes, que é o CIDR, mas nós não vamos ver nesse vídeo. E assim a gente encerra mais um vídeo, espero que tenha entendido, bons estudos, até a próxima.